Boa noite, pessoal. Acho que a gente pode começar. Eu mandei um e-mail também para o pessoal lembrar do link da sala. É sempre o mesmo link, né? Tá? Não mudam no início das abas, certo? Eu estou colocando lá já. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Estão todos vendo a tela? Só um responde. Eu não tenho como ver o que vocês estão vendo aí. Estão vendo a minha tela? A apresentação? Tá aparecendo. Tá, obrigado, William. Então, só para lembrar o que a gente estava vendo na aula passada, a gente fez um resumo sobre dinâmica newtoniana, né? Como a gente usa a segunda lei para obter as equações de movimento, né? Necessariamente vai ter que resolver a equação diferencial de segunda ordem, né? Para obter as coordenadas como função do tempo, dadas as condições iniciais. Eu fiz dois exemplos, um é o caso do movimento de projétil, né? Sem resistência do ar, e o segundo exemplo que eu fiz é um exemplo onde tem uma partícula, um objeto que está entrando num meio, onde eu tenho arrasto viscoso, que eu já vou conversar um pouquinho. Então, hoje eu vou continuar fazendo exemplos, né, de dinâmica newtoniana. Eu vou fazer dois exemplos onde a gente vai analisar arrasto de novo, né, proporcional à velocidade, como a gente fez na aula passada, mas também proporcional ao quadrado da velocidade, que tem a ver com o arrasto inercial. Então, eu vou analisar como é que fica uma dinâmica de um objeto se ela está sujeita a forças de arrasto, tanto viscoso quanto inercial. No caso viscoso, a força de arrasto é linear na velocidade, no caso inercial, o arrasto é proporcional ao quadrado da velocidade. E depois eu vou fazer um exemplo, que é o do pêndulo, para a gente sair do sistema de coordenadas cartesiano e passar para um sistema de coordenadas plano polar, por exemplo, para a gente aprender como é que a gente utiliza a segunda lei em outro sistema de referência que não é o de cartesiano, né? Então eu vou só fazer um resumo sobre forças resistivas ou de retardo, né? São aquelas que dependem explicitamente da velocidade instantânea, né? Aí eu tenho uma expressão geral para esse tipo de força, né? A força resistiva ou de retardo, ela é proporcional, né? Claro, eu tenho uma constante de proporcionalidade, ela é proporcional a uma potência do módulo da velocidade, né? Da velocidade instantânea, e aponta na direção contrária, por isso esse sinal menos aqui, a direção contrária é o versor velocidade, ou seja, o vetor unitário que aponta na direção da velocidade. Então, as forças resistivas são forças que dependem com uma certa potência da velocidade e são sempre contrárias à direção de movimento dado pelo V-chapéu, né, que é o versor na direção da velocidade. Aqui está a expressão compacta, né, independente de qual é que é a potência que eu tenho, a força resistiva é negativo do versor velocidade, e aqui eu tenho a dependência explícita da constante de proporcionalidade e a potência, ou a forma funcional em velocidade da minha força resistiva. Claro que a gente não vai fazer todos os casos aqui com potências grandes, porque o sistema não é solúvel analiticamente. Eu vou fazer os dois casos onde a gente pode resolver analiticamente a equação de Newton, né, a solução da equação de movimento a partir da segunda lei. Então, o primeiro caso, eu já fiz ele na aula passada, um exemplo, né? A gente vai usar a potência 1 quando a gente tem força resistiva que depende da velocidade, linear da velocidade, a potência N igual a 1, né? Isso se chama força de arrasto viscoso, certo? A constante de proporcionalidade que aparece na expressão da força resistiva, no caso de força de arrasto viscoso, ele vai depender da propriedade do meio, que é a viscosidade do meio, como o nome está dizendo, né? E da dimensão linear do objeto, ou seja, o tamanho do objeto. Por exemplo, se eu tenho um objeto esférico, o tamanho desse objeto está associado com o seu diâmetro, né? Por exemplo. Mas, basicamente, o K vai englobar informações sobre o meio, na forma da sua viscosidade, e informação das dimensões do objeto que está entrando nesse meio viscoso, né? Na forma da sua dimensão linear, certo? Basicamente, são as propriedades importantes do arrasto viscoso, né? Quando eu estou com um arrasto inercial, a potência é quadrática, então o arrasto inercial é proporcional
ao quadrado da velocidade, né? E a constante de proporcionalidade aí depende de outras coisas, né? Ela vai depender, por exemplo, da densidade desse meio, onde a partícula está sentindo esse arrasto inercial, né? Que eu chamo densidade volumétrica do material, né? O ρ. E agora não a dimensão linear do objeto, mas assim a sua área de seção transversal. Então, em cada um desses tipos de arrasto, viscoso e inercial, a constante de proporcionalidade envolve propriedades do meio e propriedades do objeto. Linear, no caso viscoso, e área de seção transversal, no caso do arrasto inercial. Em geral, o arrasto inercial ele vai dominar para altas velocidades. Claro que as nossas velocidades aqui não pode ser maior que o som, senão eu vou ter turbulência, né, no movimento. Então, se eu estou com velocidades abaixo do som, mas super altas ainda, o arrasto inercial domina sobre o arrasto viscoso. Se eu estou com baixas velocidades, o arrasto viscoso vai dominar sobre o inercial. A ideia aqui é lembrar que arrasto inercial, que é o quadrático na velocidade, domina para altas velocidades, né? Então, eu vou fazer dois exemplos, um para inercial e outro para viscoso. Fala. Essas propriedades do arrasto pode ser ligada com o tamanho do corpo, o formato do corpo do... Tem alguma relação? A constante de proporcionalidade que eu estou chamando de K aqui na expressão da força, né? Essa constante de proporcionalidade, ela vai depender das dimensões do corpo. Se o arrasto é viscoso, ela depende só do tamanho linear do corpo, seja o diâmetro ou a largura do corpo. Se eu estou com arrasto inercial, que é a velocidade ao quadrado, né? Aí o K vai depender da área de seção transversal. É a área transversal à direção de movimento. O K vai englobar todas as informações sobre o corpo e o meio que esse corpo está submetido, certo? Certo, obrigado, professor. Aqui eu não vou fazer contas numéricas, mas talvez no início da aula que vem eu faça um exemplo, mão na massa, né? Onde eu vou associar, calcular mesmo quanto é que é a constante, dadas as dimensões do corpo. Lembrando que aqui na mecânica clássica a gente está fazendo coisas bem gerais, né? A gente não está focando em algo muito específico, mas resolvendo no caso geral, e aí depois a gente pode especificar para o caso a caso, né? Então, eu vou fazer o primeiro exemplo, que é queda livre num meio viscoso. Na aula passada a gente fez movimento linear, né, no eixo do X, sujeito a um arrasto viscoso, a força resistiva é proporcional à velocidade. Aqui eu vou complicar um pouquinho a nossa dinâmica. Eu tenho uma partícula, então, que está caindo num campo gravitacional, então ela está sujeita à força gravitacional, né? E eu tenho um meio aqui, onde a velocidade dela não é tão alta, e o arrasto, vai ter um arrasto sobre essa partícula, uma força resistiva, né? Que é linear na velocidade. Então, eu tenho duas forças atuando sobre a partícula, certo? A direção do vetor velocidade direção e sentido do vetor velocidade está aqui especificado, né? Aqui está o versor na direção positiva das alturas dos y, né? Está apontando para cima. E aqui está a direção, claro, do versor velocidade, certo? Então, a direção do vetor velocidade, direção e sentido, é para baixo aqui no meu eixo coordenado. Aqui é um casinho um pouquinho mais complicado que na aula passada, porque eu tenho duas forças e eu vou ter que combinar elas para achar a dinâmica. Então, eu tenho duas forças, uma delas é a força gravitacional, o módulo dessa força é m vezes g, né, o peso do objeto, e a direção e sentido dessa força gravitacional, que está aqui, né, é contrária ao J-chapéu, ou seja, para baixo aqui, né, contrário ao J-chapéu. O J-chapéu está apontando para cima, né, e a força gravitacional está apontando para baixo, então ela é contrária ao J-chapéu módulo mg. Isso é tranquilo, né? Agora, a nossa força de arrasto está aqui escrita de uma maneira conveniente, né? Eu tenho a constante de proporcionalidade, como eu estava falando, vai depender das propriedades do meio e também do tamanho linear do objeto. Eu já estou colocando aqui a massa junto na proporção para nos facilitar o uso da segunda lei, porque lembra, na esquerda da segunda lei eu tenho a massa explicitamente. Então é importante
englobar aqui na constante de proporcionalidade a massa da partícula, como a gente já vai ver logo, logo. Então, aqui eu tenho a constante de proporcionalidade, linear na velocidade, e aponta na direção sempre contrária ao movimento, na direção de menos v chapéu. V chapéu é o vetor que aponta vetor unitário que aponta na direção da velocidade, certo? Então, aqui estão as duas forças e as suas expressões, né? E, claro, são vetores, eu tenho que designar, além dos seus módulos, as suas direções e os seus sentidos, né? Lembrando, para resolver a segunda lei, a gente precisa especificar também as condições iniciais, né? Então, no nosso caso, como é queda livre, certo? Eu vou dizer que a posição inicial, ou seja, y igual a zero, eu vou chamar de y0, é a altura inicial aqui, né? Essa distância aqui, certo? E, claro, a condição para velocidade, a velocidade em tempo igual a zero. Aqui o movimento é unidimensional, né? Não precisa colocar índices aqui, né? Mas a velocidade na direção y em t igual a zero é zero, ou seja, parte do repouso. Eu vou fazer o caso geral onde ela pode ser não nula, tá? Eu vou chamar de v0. No nosso caso, na nossa condição inicial, a gente está largando ela no repouso. O que aconteceria, né? Se eu estou sem força de arrasto, eu vou ter MRV, né? Eu tenho um movimento acelerado com aceleração igual a g, né? Mas agora o que está acontecendo é que eu tenho uma força adicional contrária à queda do objeto, né? A direção de movimento. E ela aumenta com velocidade. Quanto maior a velocidade, maior é o módulo dessa força resistiva. Então a dinâmica aqui vai ser completamente diferente que a queda livre sem resistência do ar, sem um meio viscoso, por exemplo. Mas aqui estão as duas forças, a gente vai aplicar então a segunda lei, né? A segunda lei na forma vetorial, depois a gente vai ver por componente, né? No caso é um movimento unidimensional, né? A gente pode escolher a direção de movimento, ou seja, o eixo do movimento eu vou coincidir com a direção do vetor velocidade, certo? Lembrando que o vetor velocidade ele aponta na direção contrária ao J chapéu. Então, eu só vou escrever as duas forças, a força gravitacional e a força resistiva, em termos do versor V chapéu, certo? Que é a direção aqui para baixo, ó, tá? Para baixo. Então, aqui eu tenho a força gravitacional, que está a expressão dela na cartesiana, né? E aqui está a expressão dela usando o versor V chapéu. Ou seja, a força gravitacional tem módulo mg, né, peso, e aponta na direção do vetor velocidade, para baixo, tá certinho. Aqui a força resistiva, ela sempre já é escrita em termos do versor velocidade, tá aqui de novo ela, e aí sim a gente vai usar a segunda lei. Tá aqui a segunda lei me diz que massa vezes o vetor aceleração, né, que é a derivada segunda do vetor posição, é igual à força resultante, mas a força resultante, no nosso caso específico, é a soma da gravitacional mais a força resistiva. Eu tenho duas forças atuando sobre o objeto. Aqui eu vou escrever explicitamente a segunda lei em termos de derivada temporal, né? Então, a aceleração é a derivada segunda da posição y, em termos da coordenada y relativa ao tempo, direção V chapéu, tranquilo, né? E aqui eu estou escrevendo a derivada segunda em termos da derivada primeira, ou seja, em termos da velocidade, né? Então, a aceleração nada mais é que a derivada temporal da velocidade. E aqui as expressões das duas forças, né? Lembram que aqui os vetores estão apontando no mesmo sentido, no sentido do V chapéu, né? Então, eu posso escrever uma equação escalar, ou seja, posso substituir a equação vetorial da segunda lei por uma expressão que envolve escalares, né? Ou seja, eu só pego as componentes na direção de V das forças e da aceleração, né? Então, eu tenho massa dv dt tem que ser igual a mg menos kmv, né? Que é o que está aqui. Claro, como espertamente eu coloquei a massa junto com a constante de proporcionalidade na expressão da força resistiva, eu consigo suprimir a informação da massa na minha conta aqui. Então, essa expressão que está aqui advém diretamente da segunda lei aplicada à direção de movimento, que é a direção do vetor V chapéu. Aqui eu tenho uma equação que eu tenho que resolver para a velocidade como função de tempo, é uma equação diferencial de primeira ordem. Tá aqui. É uma equação de primeira ordem, né? É ordinária, eu tenho as condições iniciais. Se acontece isso, se eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem ordinária, eu tenho as condições iniciais,
O método trivial de resolver equação diferencial de primeira ordem é a separação de variável. Ou seja, eu vou separar a variável dependente, que é a velocidade, né? E a variável independente, que é o tempo. Então, eu vou separar aqui, que cortou um pouquinho, né? Mas aqui eu estou separando tudo que depende da velocidade para a esquerda e tudo que depende do tempo na direita. Lembrando que aqui, daqui para cá, eu fatorei menos k, então vocês dêem uma reescrita do lado direito, porque eu fatorei a constante menos k aqui no termo da direita, mas é só uma maneira de reescrever espertamente o lado direito da equação diferencial. Então, nós vamos para vocês, então vamos resolver por separação de variável, então separei tudo que depende da velocidade na esquerda, tudo que depende do tempo na direita, seja a variável dependente separada da variável independente. Como a gente tem as condições iniciais, a gente pode já integrar, né, ambos os lados, né, ou seja, fazer a integração em velocidade e integração em tempo, já levando em consideração as condições iniciais. Isso economiza bastante. Lembra que na aula passada a gente obteve formalmente as constantes de integração que apareciam, né? Uma maneira mais rápida de obter as constantes de integração é já colocar os limites de integração advindos das condições iniciais já na integração, né? Então, aqui eu vou integrar na velocidade e no tempo, né? Aqui estão as expressões separadas. Então, eu vou integrar no tempo de 0 até t. Claro que eu sei que no tempo igual a 0, a velocidade é v0, e no tempo igual a t, a velocidade é v de t. Aqui eu já estou colocando os limites de integração no tempo e na velocidade, né? Em conformidade com as condições iniciais. Tempo igual a 0, velocidade é v0. Tempo igual a t, a velocidade é v de t. Essa integral da esquerda, ela é bem conhecida, é a integral de 1 sobre u, de du, né? Então, isso aqui o resultado dessa integração é logaritmo, né? Logaritmo do que está aqui no denominador, né? Então, aqui eu estou calculando explicitamente o resultado da integração, né? O resultado dessa integral é logaritmo do argumento que está aqui embaixo. O denominador é menos g sobre k mais a velocidade, calculada nos limites de integração, limite inferior v0, limite superior v, então ali explicitamente. No lado direito a gente pode já calcular a integral em t, né? A integral em t vai dar t menos 0, né? Vai dar t. Está aqui já explícito, já com os limites de integração. No caso do logaritmo, ainda tem que substituir os limites de integração, né? Primeiro o limite superior menos o limite inferior. Claro, no limite inferior eu tenho o v0, né? Que aparece aqui. Eu vou usar aqui, no caso, eu tenho uma diferença de logaritmos, né? Logaritmo de A menos logaritmo de B. Eu posso escrever isso como logaritmo da razão de A sobre B, né? Então, aqui está escrito esses dois logaritmos, que é uma subtração em termos do logaritmo da razão, né? Este por este, né? O lado direito continua igual. Cheguei no logaritmo dessa tralha toda, igual a menos kt. Agora, como eu tenho um logaritmo na esquerda, eu vou aplicar a função inversa do logaritmo, ou seja, eu vou tomar a função exponencial de ambos os lados dessa equação, né, na esquerda e na direita. Quando eu exponenciei o logaritmo, o que eu obtenho é o argumento do logaritmo, né? O argumento do logaritmo é aquela razão, que depende da velocidade inicial, né? E no lado direito, eu vou exponenciar menos kt. Então, o que eu tenho é isso aqui, é esta razão igual a e na menos kt, certo? Porque o resto da conta aqui é isolar v como função de t, porque a gente quer v de t, né? Então, eu consigo isolar, fazendo um trabalhinho que passa essa tralha junto com o exponencial, separa sozinho a velocidade, eu posso mostrar que a velocidade como função do tempo, que é este cara aqui separado, né? Pode ser escrito como mais g sobre k, que é este cara que está aqui, né? Mais g sobre k, mais este cara multiplicado pela exponencial, está aqui explícito, né? Se eu rearranjar os termos que estão em comum, porque tem dois termos que aparecem o g sobre k aí, né? Fatora esses termos que têm o mesmo fator g sobre k, e aqui eu consigo a expressão final da velocidade como função do tempo, como resolução da segunda lei para o meio resistivo, um objeto caindo e num meio resistivo, onde a força de arrasto é linear na velocidade. Então, a dependência complicada no tempo
que envolve exponenciais decrescentes do tempo, onde essa exponencial decresce quão rápido, mais rápido se k for grande. Então, quem controla o decrescimento temporal é o valor da constante k. Lembrando que a constante k que depende do tamanho do objeto e do coeficiente de viscosidade do material, do meio, onde eu estou me deslocando, né? Por exemplo, pode ser ar, pode ser água. Não é necessariamente ar, pode ter um objeto caindo dentro de um líquido, por exemplo, né? Então, é um fluido geral que tem um certo coeficiente de viscosidade, certo? Caso geral aqui, mesmo com uma velocidade inicial não nula, eu posso deixar ela já com uma certa velocidade entrando nesse campo resistivo e no campo gravitacional, né? A expressão geral é essa. Claro que no nosso caso, eu estou assumindo que eu estou partindo do repouso, né? A velocidade inicial é zero, e significa que esse segundo termo aqui, para nós, vai ser cancelado, no caso geral, e só sobra o primeiro termo. Então, no nosso caso específico, a velocidade como função do tempo é g sobre k, 1 menos a exponencial decrescente de kt, né? Aqui eu fiz a representação gráfica de como é que se comporta genericamente essa velocidade como função do tempo, né? Como tem que ser, né? Se em t igual a zero, isso aqui tem que dar zero, né? A gente parte com velocidade nula. Lembrando, se eu colocar t igual a zero aqui, essa exponencial vira e na zero é 1, tenho 1 menos 1, então v em t igual a zero vai dar zero, como a gente já sabia. Se eu for aumentando os tempos, o que vai acontecer com a forma funcional desse parêntese, que está aqui dentro, que é a função que está dentro desse parêntese, tem esse comportamento aqui, ela cresce com o tempo, mas ela vai chegar numa assíntota. Vocês conseguem ver aqui, se o tempo for muito grande, não precisa ser infinito, tá? Para tempos muito grandes, o que é tempo muito grande aqui? Basta que o tempo seja muito maior que 1 sobre k, certo? Então, para tempos muito maiores que o sobre k, tempos muito grandes, certo? Então, o k também vai dar um tempo característico desse sistema aí, né? Então, se o tempo for muito maior que o inverso da constante k, esse termo aqui vai a zero rapidamente, né? E o que sobra para a velocidade é g sobre k, certo? Esse segundo termo aqui vai a zero, e eu fico com uma constante g sobre k. Então, a velocidade vai de zero e vai aumentando, mas ela não aumenta indefinidamente. Lembra, se não tivesse o arrasto, eu teria um movimento acelerado e a velocidade da partícula aumentaria linearmente com o tempo a varrer. Aqui não, ela tem um limite, a velocidade da partícula. O limite dela é g sobre k, e vai se manter para sempre nesse meio resistivo com esse valor aí, certo? O que está acontecendo aí, tá? Por que eu estou com essa velocidade limite? Eu vou alcançar essa velocidade limite quando a velocidade do objeto é tal que a força resistiva está cancelando a força gravitacional e eu tenho uma força resultante nula sobre o objeto, e aí ele está em movimento uniforme com uma certa velocidade. Essa velocidade que a gente chama de velocidade terminal é g sobre k. Então, o g sobre k é o valor da velocidade terminal de uma partícula num meio onde eu tenho um arrasto viscoso, tá? E a consequência física de porque eu chego num valor limite para a velocidade, onde ela vai se manter constante para tempos muito grandes, é o fato que a força resistiva está contrabalançando exatamente a força gravitacional, né? Vocês conseguem ver que esse valor limite ou valor terminal da velocidade vai depender do valor do campo gravitacional, claro, né? Mas vai depender das propriedades do meio e da dimensão do objeto que está entrando aqui na constante k, certo? Então, a gente consegue entender como é que é a velocidade como função do tempo, bem tranquilamente. Ela cresce, mas ela tem uma assíntota, chega num limite que é a velocidade terminal e ela vai continuar se movimentando nessa velocidade terminal, certo? Professor, Fala. eu só me perdi um pouquinho ali mais em cima, que sumiu um dos termos, mas eu não consegui entender como na velocidade terminal.
Um pouquinho mais para cima. Ali, ó, é esse que o senhor colocou o X mais para cima. Um pouquinho mais. Aqui? Mais um pouquinho. Sobe mais um. Ah, perdão. O Ali, termo isso. completo. Foi Lembra? ela. Uhum. Eu resolvi aqui para qualquer velocidade, para qualquer V0, né? Eu coloquei lá no limite de integração, né? Quando eu integrei aqui nas velocidades no tempo, né? Eu usei que em tempo igual a zero, a velocidade é V0. E eu fiz para qualquer V0, né? Então eu não preciso partir do repouso, eu posso já estar caindo com uma certa velocidade inicial, por exemplo. Então eu fiz a conta completa, né? É o William que está falando, né? Oi, sim, senhor. Ah, tá, agora entendi. Então, eu fiz para qualquer velocidade e aqui no embaixo eu coloquei o nosso caso particular, que eu estou dizendo que ele parte do repouso. E aí, no nosso caso particular, o nosso exemplo, a velocidade inicial é zero, ela parte do repouso. Claro, se a velocidade é zero, esse segundo termo aqui na expressão geral da velocidade vai a zero, né? Aqui vai a zero, é zero, né? E aí eu fico só com essa expressão para velocidade, para essa condição inicial nossa, né? Ah, entendi, tá, Uhum. saquei. Obrigado, senhor. Obrigado mesmo. Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala. Aí, onde tu riscou do lado, eu não entendi como apareceu. Opa, um pouquinho pra cima. Uhum. Ali é G sobre K, e daí tem como esse 1 apareceu nessa conta. Eu fiquei me perguntando, não entendi. Eu vou só apagar aqui já. Vou perguntando, tá? O 1 aparece assim. Quem tá falando? É a Amanda. Amanda. Aqui. Só vou mostrar aqui pra ti onde é que apareceu. Aqui, Amanda, lembra-se que aqui tem um G sobre K, que é o primeiro termo, né? Eu vou ter um termo separado aqui, que é menos G sobre K, multiplicado por E na menos KT, certo? São dois termos que envolvem G sobre K. Um G sobre K sozinho e um menos G sobre K que multiplica a exponencial. Ok até aqui? Sim. Certo. Então, eu tenho dois termos e eu vou fatorar nesses dois termos G sobre K. Consegue ver que tem dois termos aqui, né? O primeiro é G sobre K, se eu multiplicar G sobre K por 1, né? G sobre K. É este cara aqui. Fechou? Fechou. Agora entendi de onde E apareceu. agora, o segundo G sobre K multiplicado por este cara vai dar menos G sobre K e a exponencial. Que é este termo aqui que eu estava te falando. Feito? Feito. E eu tenho mais uma outra dúvida. Pode Os perguntar. limites de integração vão ser sempre aqueles ou tem algum caso que pode se dar diferente? Não, aqui os limites de integração vai ser dados pelo teu problema, das tuas condições iniciais, né? Então aqui em tempo igual a zero vai corresponder à velocidade V0. Em tempo igual a t, eu tenho velocidade v de t. Claro, se a tua velocidade é distinta, tu vai ter que colocar aqui o valor da tua velocidade inicial. Eu coloquei V0, caso geral, né? Obrigada, professor. Obrigada. Tá bom. Aí o caso que eu estava falando para o William, no nosso caso particular, o V0 é nulo, né? E eu fico com essa expressão da velocidade como função do tempo, né? Certo? Amanda, eu só estou fazendo desse jeito, já colocando os limites de integração para facilitar, para economizar tempo no cálculo das constantes de integração, como a gente viu na aula passada, né? A gente tem que fazer toda uma continha de quanto é que é a constante de integração usando as condições iniciais, né? Substituindo direto nos limites de integração, eu já ganho tempo, né? Eu já ganho bastante tempo. Então, para cada caso, tu vai colocar em conformidade os teus limites. Eu vou fazer outros exemplos, já vai ficar claro para ti como é que a gente vai colocando os limites, né? Claro, tem que respeitar as condições iniciais, né? Muito bem, a gente obteve a expressão da velocidade completinha como função do tempo. Ela tem uma velocidade limite, que é a velocidade terminal, né? A partir da expressão da velocidade, eu consigo calcular quanto é que é as posições como função do tempo, ou seja, y de t. Como é que eu sei calcular isso? Lembra que a velocidade é derivada de y relativo a t. Ou seja, derivada de y relativo a t, que é a velocidade,
é aquela expressão que a gente obteve no nosso caso, g sobre k, 1 menos e na menos kt, certo? Essa equação, de novo, é uma equação de primeira ordem, certo? Onde agora a variável dependente é o y e a variável independente é o tempo, mas igual, recai na classificação geral, na equação diferencial de primeira ordem, que a derivada temporal é de primeira ordem. E a gente pode resolver esse tipo de equação, né, diferencial de primeira ordem, de novo por separação de variável, ou seja, eu vou separar a variável dependente, que é y, da variável independente, que é o tempo. Aqui no lado direito eu tenho a expressão da velocidade como função do tempo, como a gente já calculou. Então eu vou integrar ambos os lados, separar, perdão, a parte em y da parte temporal, né? Certo? Claro que vai ficar na direita todo mundo, porque na direita está toda a dependência temporal, tem constantes e a dependência explícita temporal na fórmula exponencial, e o y está do lado esquerdo sozinho. Então aqui eu tenho a variável dependente, e no lado direito eu tenho a variável independente, que é o tempo, todas as funções, todos os parâmetros que dependem do tempo, né? Aqui de novo eu vou colocar já os limites da integração, das integrações em y e t, certo? Então, em tempo igual a zero, eu sei que a posição inicial é y0, e em tempo igual a t, a posição é y de t. Então, aqui eu estou colocando os limites de integração em y e t, em consistência com as condições iniciais. A condição inicial me diz que em t igual a zero, a y é y0. E em tempo igual a t, eu vou ter y de t, certo? Então, a condição inicial está aqui no limite inferior das integrações, né? Tanto no tempo quanto no y, né? Certo? E aí sim eu posso fazer integração explícita, né? Do lado de esquerdo é tranquilo, é integrar dy, dy0 até y. Isso dá y menos y0. No lado direito tem que cuidar, tem que ter um cuidado, porque o primeiro termo é um termo constante no tempo, e o segundo termo é um termo que depende exponencialmente no tempo. Então, eu tenho que calcular as duas integrações, as integrais dos dois termos, né, de 0 até t. Então, integrando de 0 até t, o primeiro termo, que é o termo constante, g sobre k, dá g sobre kt. Certo? Tranquilo, a primeira integração. A segunda integração é integrar no tempo menos e na menos kt. Certo? Aí a gente vai ter que lembrar qual é que é a integral de e na menos kt, é menos 1 sobre k, e na menos kt. Regra da integração de exponenciais, né? Certo? E na AU tem integral 1 sobre a, e na AU. Certo? Então aqui eu tenho que tomar cuidado quando eu for substituir os limites de integração 0 e t no resultado da segunda integral. Então a segunda integral vai dar g sobre k, g sobre k. Eu vou ter um k adicional que vai vir da integração, ou seja, eu vou ter um adicional 1 sobre k, que está aqui, 1 sobre k, e o valor da exponencial. O valor da exponencial eu vou substituir os limites de integração, 0 e t. Quando eu substituo t, eu tenho essa expressão aqui, g sobre k2 e na menos kt. Quando eu substituo o limite inferior, que é t igual a 0, a exponencial vira 1, porque eu tenho e na 0 é 1, né? Sobra uma constante, que é g sobre k2. G sobre k2. O sinal menos vem do teorema do cálculo, né? Que é quando eu substituo os limites superior e inferior da integração no tempo. Certo? Então, aqui está a expressão geral da integração em y em t. E da y menos y0 é essa função complicada do tempo, que envolve a exponencial e um termo linear. Basicamente, só resolvendo a integração em t e substituindo os limites de integração que vão de 0 até t, bonitinho. Tá? Só tem que ter o cuidado aqui na substituição do limite inferior no tempo, que é 0, e a exponencial não é nula ali. Ela dá 1, né? Por isso que eu tenho esse termo adicional aqui. Certo? Muito bem, se eu tenho aqui, eu já só separando quanto é que é y de t, ou seja, passo y0 para a direita aqui, bonitinho, né? Então, y de t, isso já é a equação horária do movimento, né? Do objeto caindo no meio resistivo linear com a velocidade, né?
y de t é y0, eu tenho um termo linear e um termo que decai exponencialmente e um termo constante, tá? Que depende sempre do parâmetro k, que depende do meio e do tamanho do objeto. É uma função complicada do tempo, né? Mas eu consigo mostrar para vocês que essa expressão complicada, ela recai nas equações de movimento que a gente já conhece, se eu apagar, certo? Se eu apagar a força resistiva. Ou seja, se a força resistiva for bem pequenininha comparado com a força gravitacional, basicamente a dinâmica, ou seja, a equação horária, tem que relembrar a equação horária do movimento de queda livre, acelerado com aceleração constante g, né? Eu vou mostrar que é verdade. Se eu pegar essa expressão e pegar tempos pequenos, que é quando a velocidade não é tão alta, né? Eu posso mostrar que a expressão das alturas como função do tempo, no limite de tempo pequeno, onde a força resistiva não é tão importante ainda, ela vai começar a ser importante quanto mais aumentar a velocidade, né? Ela não vai ser importante ainda, eu posso expandir essa expressão, na verdade expandir a exponencial, né? E mostrar que nesse caso limite para tempos pequenos eu recaio na equação horária comum, né? Que a gente já conhece, né? Certo? Beleza? Então o que eu vou fazer é explicitamente, né? Tomar tempos pequenos e abrir qual é que é a cara do y, né? Como função do tempo para tempos pequenos. O que é tempos pequenos? Para mim, é tempos muito menores que 1 sobre k. Então, 1 sobre k me estabelece o que é tempo grande e o que é tempo pequeno nesse sistema, né? Então, se eu estou com tempos pequenos, né, eu posso expandir aquela exponencial que aparece na expressão das alturas como função do tempo, que é esse termo aqui, né? Ele é o único termo complicado aqui, né, que não é linear, né? Então, eu vou expandir a exponencial. Então, se eu tenho com tempos pequenos, o argumento da exponencial é pequeno, e aí a gente pode fazer expansão em série de Taylor da exponencial. Então, lá no cálculo 2, cálculo 1, tu aprendes que a série de Taylor da função e de u é o somatório, né, de n igual a zero até infinito, de u na n sobre n fatorial, onde u é o argumento da exponencial, claro, desde que esse argumento u seja pequenininho, né? É a série de Taylor da e na x. É a série de Taylor da função exponencial. No nosso caso aqui, como eu estou tomando tempos pequenos, eu posso expandir e na menos kt, onde o u aqui para mim, o u, ou seja, a expansão, o parâmetro que eu vou expandir em série de Taylor, né, é menos kt. Então, eu vou expandir termo a termo, vou até a segunda ordem, que é o que me interessa, tá? Vou expandir e na menos kt em série de Taylor. O primeiro termo na série de Taylor é 1, né? Pode mostrar aqui, né? É menos kt na zero sobre 0 fatorial. 0 fatorial é 1, né? Então, algo na zero é 1. Então, é o primeiro termo na expansão de Taylor. O segundo termo é quando n igual a 1, né? Isso vai dar menos kt. Se eu botar n igual a 1, que tu vê aqui, né? Tu vai ter menos kt na 1 dividido por 1 fatorial. Isso dá menos kt. E vou finalmente para o terceiro termo na expansão em Taylor, que é o termo quadrático, n igual a 2, né? Então eu tenho menos kt elevado ao quadrado dividido por 2 fatorial. Isso dá essa expressão que está aqui, kt quadrado dividido por 2. Todos esses três termos nada mais são que os três primeiros termos da série de Taylor dessa exponencial, a exponencial de menos kt. Entendido? Então eu expandi a exponencial porque eu posso, né? Porque eu estou assumindo que os tempos são pequenos e lembrando que nos tempos pequenos a força resistiva não é grande. As velocidades ainda não são tão altas, a gente partiu do repouso, tem velocidades baixas, então a força resistiva não deve ser muito grande comparado com a força gravitacional, que está mandando é a gravitacional ainda. Se eu substituir essa expansão lá na expressão geral aqui, ou seja, se eu vier aqui substituir a exponencial e na menos kt pela minha série de Taylor, né, até segunda ordem no tempo, né, que está aqui explicitamente, y0 mais g sobre kt, g sobre k2 e a exponencial. A exponencial eu substituí pela aproximação da série de Taylor até termo quadrático e o termo constante final que aparece g sobre k2, certo?
Olha que maravilha aqui. Quando eu faço a substituição da exponencial pela série de Taylor, eu vejo que vários dos termos aqui na expressão complicada das alturas como função do tempo para tempos pequenos vão se cancelar. Por exemplo, ó, o g sobre kt vai cancelar com o segundo termo que está aqui dentro do parêntese. Né? Se eu multiplicar g sobre kt sobre menos kt, isso dá g sobre k multiplicado por t, que é exatamente este termo aqui, ó, por troca de sinal. Este cara aqui cancela exatamente com esse primeiro termo que está aqui, ó. G sobre K2 positivo cancela com esse G sobre K2 negativo. E aí só sobra um termo, o Y0 e um termo quadrático no tempo aqui, ó. É o único termo que vai sobrar, a não ser o Y0, todos os outros cancelam, depois que eu fiz a expansão em série. E aí eu vou ter, na expansão em série, para tempo pequeno, y como função do tempo, é y0, mais g, os k's quadrados cancelam, né? E tem esse 2 aqui, g sobre 2, t ao quadrado. Certo? E claro, os outros termos da expansão, se eu quiser colocar, né? Os outros termos em t cubo, etc. Se vocês olharem aqui, a expressão que eu obtive por expansão para tempo pequeno é exatamente a equação horária do movimento de uma partícula que está se movimentando com aceleração constante g. Lembrando que se eu estou com aceleração constante, a equação horária é quadrática no tempo, né? Com a aceleração explícita aqui. Então, para o tempo pequeno, essa expressão complicada aqui da equação de movimento recai no que a gente conhece, que é o mRV, né? Ou seja, acelerado com aceleração basicamente igual à aceleração da gravidade. Claro que para tempos grandes a expressão muda, né? E aí a exponencial que vai controlar a dependência temporal, né? do movimento, certo? A gente pode fazer a mesma conta que eu acabei de mostrar para vocês, o caso geral de corpo caindo num meio resistivo linear com a velocidade. Eu posso também fazer o movimento contrário, tá? Eu posso fazer um lançamento com uma certa velocidade inicial de uma certa partícula, ou seja, eu lanço ela nesse meio e resolve a equação de movimento. No Merium, para quem está seguindo o Merium, o próprio Taylor também, que é uma das referências que a gente está usando, né? Você vai ver a solução do movimento quando eu lanço verticalmente, né, para cima, né, uma partícula com velocidade, um objeto com velocidade v0 num meio resistivo. Eu consigo mostrar qual é que é a forma funcional, tanto da velocidade quanto da posição, ou seja, os y como função do tempo, resolvendo como a gente fez aqui, tá? Eu fiz o caso mais simples, que é queda livre, né, no meio resistivo, né? Queda a partir do repouso no meio resistivo, te mostrou como é que fica a velocidade e como é que fica a posição. A posição é complicada, dependência temporal, mas a velocidade ela tem uma velocidade terminal, né? E a gente explicou fisicamente o que é essa velocidade terminal, né? O movimento é uniforme a partir de um momento onde as expressões das velocidades, duas forças, né, a resistiva de peso, se cancela e eu tenho uma força resultante total zero sobre o objeto, e aí ele vai se movimentar com um movimento uniforme, né, com aquela velocidade terminal. Eu vou fazer um segundo exemplo para vocês, que é a força de arrasto, que agora é inercial, ou seja, a força de arrasto, a força resistiva, né? Ela agora é proporcional ao quadrado da velocidade, certo? Aqui eu já estou dando um maior detalhamento na constante de proporcionalidade, né? Além de depender quadraticamente na velocidade, que é o caso típico do arrasto inercial. Lembra que a inercial é típico quando eu tenho altas velocidades. Então, quando eu tenho um objeto com alta velocidade num meio, né, a gente pode modelar a força resistiva como sendo quadrática na velocidade, e a constante de proporcionalidade, como eu falei para vocês, dependem
da densidade do meio, né, na forma do ρ, né, a densidade volumétrica do meio, da área transversal do objeto que está se movimentando nesse meio, né, e também o coeficiente de arrasto, que é uma quantidade adimensional que vai depender da forma do objeto. Mas igual, a constante de proporcionalidade depende das propriedades do meio e das propriedades do objeto, no caso aqui na forma da área transversal do objeto se deslocando nesse meio resistivo, certo? Igual. A única novidade aqui é que a dependência agora da força resistiva é quadrática na velocidade, certo? Então aqui eu tenho o mesmo procedimento, o mesmo exemplo que eu tinha na aula passada, né? Eu tenho um objeto que está entrando num campo, num fluido, onde essa velocidade inicial é suficientemente alta, onde a força resistiva é quadrática na velocidade, certo? Então, ela entra com velocidade V0 alta, na posição x0, então, em tempo igual a zero, a posição é x0, entrando com uma certa velocidade, que é V0, para a direita. Então, a direção de movimento é para a direita, que ou seja, da direção do I-chapéu, né? Versor I-chapéu. Aqui eu só tenho uma força atuando sobre o objeto. É só a força resistiva, tá? Não tem mais nenhuma força. Então aqui está a expressão da força resistiva. Como o nome está dizendo, ela é resistiva inercial, né? Arrasto inercial. Então ela depende com o quadrado da velocidade. Aqui eu estou simplificando, né, a constante de proporcionalidade. Toda aquela talha eu estou chamando de beta, tá? As constantes de proporcionalidade. Dependência quadrática e aponta a direção contrária ao V-chapéu, certo? O V-chapéu, no nosso caso, a direção de movimento, né, que é a direção de V, é paralela com o versor I-chapéu. Eu posso reescrever V-chapéu em termos do I-chapéu. Então, aqui eu tenho a expressão da força resistiva, quadrática da velocidade, apontando a direção contrária ao I-chapéu, contrária à direção da velocidade, certo? Lembra que a gente sempre constrói a constante de proporcionalidade, incluindo a massa, né? Para a gente se livrar da massa, quando a gente coloca a expressão da força na segunda lei. Então, a constante de proporcionalidade, que eu chamei de beta, eu vou escrever ela como massa vezes uma outra constante K, certo? Mas é a constante de proporcionalidade do V quadrado, né? Já vou mostrar por quê, né? Sempre explicita a massa aqui na constante de proporcionalidade. Se eu escrever aqui a segunda lei para este caso, certo? Aqui o movimento é unidimensional, né? Então, a massa vezes a aceleração, aqui está escrito vetor aceleração, né? Que é derivada segunda de x relativa ao tempo, isso é dv/dt, né? E chapéu, movimento unidimensional, isso é igual à força resultante. A força resultante é a força de arrasto inercial, que é proporcional a V2. Aqui eu escrevi explicitamente a constante de proporcionalidade, quadrático na velocidade e a direção e sentido da força resistiva, certo? Só um pouquinho aqui, pessoal. E eu vou ter que resolver essa equação. Como o movimento é unidimensional, eu vou ter uma equação escalar, né? Eu tenho o I-chapéu dos dois lados. Eu vou só envolver os escalares que estão aqui, né? Ou seja, eu tenho as massas, claro, vão cancelar em ambos os lados, na parte da multiplicação da aceleração e da força resultante, né? Então, o que sobra aqui, basicamente, é dv/dt igual a menos k v quadrado, certo? Isso aqui é a segunda lei na direção I, né? Então, eu vou ter que resolver essa equação diferencial, é de primeira ordem, só que tem um problema aqui. A variável independente aqui, a dependente aqui está quadrática no lado direito. Então, ela é uma EDO de primeira ordem, com certeza, mas ela é não linear, ela tem um V quadrado aqui, né? Certo? Eu tenho o quadrado da variável dependente, mas é uma equação de primeira ordem. Equação de primeira ordem, eu sempre, ordinária, né, eu consigo resolver sempre por integração, separando as variáveis. Mas a equação que eu vou ter que resolver é esta aqui. dv/dt é igual a menos k v2. Separa a variável dependente da independente, v de t, e aí
vou integrar ambos os lados, né? Na velocidade e no tempo, usando as condições iniciais. Para tempo igual a zero, a velocidade é v0. Para tempo igual a t, a velocidade é v. Calculo as integrações, né? Aqui eu tenho a integral de v na menos 2, né? V na menos 2 dv. Quando eu integro v na menos 2 dv, o resultado da integração é menos v na menos 1, né? E aqui eu tenho os limites de integração v0 e v, certo? E do lado direito, claro, a integração me dá menos kt. Substituo os limites de integração na velocidade correspondente. E aí eu vou fazer o álgebra, né? O álgebra é isolar t como função, v como função do tempo, certo? Então eu vou trabalhar aqui para isolar v, eu vou fazer uma brincadeirinha, passo esse 1 sobre v0 para o lado direito, né? Ele vai virar positivo, o termo em kt está aí, e vou brincando até eu conseguir isolar v como função de t, ou seja, isolar este cara aqui como função do tempo. É algebrismos, e aí eu consigo isolar v como função do tempo no lado esquerdo. V de t é v0, 1 mais k v0t. Certo? É essa expressão temporal, da dependência temporal da velocidade como função do tempo, agora quando o arrasto é inercial. Agora a força de arrasto é quadrático na velocidade. Veja agora que a velocidade não tem dependência exponencial, ela tem dependência inversa de t. Ou seja, ela diminui inversamente linear com o tempo, onde a intensidade desse decréscimo é dado por k e a velocidade inicial. Certo? Quanto maior for a velocidade inicial, quanto maior for o k, mais rápido decresce temporalmente a velocidade. Aqui eu mostro um gráfico geral, né, da velocidade como função do tempo para esse tipo de comportamento temporal, né? Como a gente quer para tempo igual a zero, esse termo é nulo e vira v0, né? Em tempo igual a zero, eu tenho v0, que é a condição inicial, e eu tenho um decréscimo com esta forma funcional da velocidade. Claro que eu vou a zero para um certo tempo finito. Lembra que eu estou entrando no meio resistivo, a velocidade vai diminuindo, e em algum momento ela vai depois de um certo deslocamento, ela vai ficar em repouso, né? A velocidade vai a zero mesmo. Então, esse é o gráfico dessa expressão quando eu tenho arrasto inercial proporcional ao quadrado da velocidade sobre o objeto. Não é exponencial, cai linearmente com o tempo, né? A expressão da velocidade, certo? Da expressão da velocidade como função do tempo, eu também posso construir como é que a velocidade varia com o deslocamento, ou seja, com o deslocamento na direção x, né? Como é que eu faço isso? Eu vou reescrever a dv dt, que é a aceleração, né, em termos da variação espacial da velocidade, a variação da velocidade com as distâncias percorridas. Ou seja, eu vou assumir que a velocidade é função da posição, claro, que eu sei que a posição é uma função do parâmetro tempo, né? Então, eu estou assumindo que v é v de x, e aí eu consigo, usando a regra da cadeia, relacionar dv dt, que é a aceleração, né, do objeto, com dv dx, que é a taxa de variação espacial da velocidade, e dx dt. É a regra, da cadeia, né? Assumindo v como função de x, né? Lembrando que dx dt nada mais é que a velocidade, né? Então eu consigo escrever dv dt, a aceleração, em termos de dv dx vezes velocidade. Eu sei quanto é que é dv dt, ou seja, eu sei quanto é que é a aceleração. dv dt é menos kv2, lá da segunda lei, né? Lá no início da nossa conta. Eu sei que dv dt é menos kv2. Então, volto aqui. dv dt é dv dx vezes v, isso é menos kv2. E eu tenho uma segunda equação diferencial para resolver. Lembra que eu vou ter um pouco de cancelamento das velocidades aqui, né? O que vai sobrar é dv dx igual a menos kv. De novo, eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, mas agora em x, como sendo a variável independente, né? Na velocidade.
esse tipo de equação diferencial a gente sempre resolve por separação de variável, separa a velocidade, que é a variável independente. Agora a variável independente é a posição, né? Separo explicitamente aqui. E resolvo por integração, substituindo os limites de integração, tanto na velocidade quanto na posição. Olha só aqui a expressão dos limites de integração na posição x, ou seja, na coordenada x, né? Em x em t igual a zero é x0. Essa é a condição inicial. X em t igual a zero é x0. E a velocidade em t igual a zero, que corresponde a x igual a x0, é v0. Para x igual a x, eu tenho v de x. Certo? Os limites de integração estão explícitos dependendo das condições iniciais, né? X inicial é x0, a velocidade inicial é v0. Já coloco explicitamente os limites de integração. E resolvo a integral dessa expressão aqui na velocidade é logaritmo de v, integrado de v0 até v, né? E no lado direito eu tenho a integral de dx, né, que dá x menos x0 e dá menos das constantes de integração menos k. Certo? Então aqui eu tenho menos k e o deslocamento. X menos x0 é o deslocamento nesse meio, nesse fluido, né, onde o arrasto é proporcional ao v quadrado da velocidade. Então aqui eu estou fazendo a conta do logaritmo, né, substituindo os limites de integração, em termos do deslocamento, eu tenho a ver sobre, claro, já coloco agora a exponenciação de ambos os lados e separo a velocidade como função da posição aqui. E se eu for até o fim, eu vejo que a velocidade como função da posição, né, é v0, a velocidade inicial, e um fator que decai exponencialmente com o deslocamento. Isso é consistente, né? Quanto mais eu me desloco nesse meio, menor é a velocidade comparado com a velocidade inicial v0, certo? Esse fator que está aqui, que é exponencial de menos q vezes o deslocamento, menos k vezes o deslocamento, é chamado de fator de atenuação, como o nome está dizendo, né? É quão atenuado a velocidade está comparado com a velocidade inicial, dependendo de quanto eu me desloco no fluido, né? Onde o arrasto é proporcional ao quadrado da velocidade, né? Eu posso interpretar esse fator de atenuação, né? Vocês conseguem ver que quando o deslocamento é exatamente 1 sobre a constante k, eu vou ter o fator de atenuação valendo e na menos 1, né? E na menos 1 é 1 sobre e. 1 sobre e, o e é 2,78 por aí, né? Então isso dá da ordem de 1/3, certo? Então o fator de atenuação é que se o deslocamento for exatamente 1 sobre k, certo? Que tem unidade de tempo, se eu quiser, né? Se o deslocamento for 1 sobre k dentro desse meio, a velocidade decai por 1/3 do valor inicial, certo? Então eu entendo fisicamente o que é o fator de atenuação, certo? Eu sei que para deslocamentos igual a constante k, que tem a ver com o meio e com a partícula, com a forma do corpo, né? Eu sei que essa atenuação pode ser calculada e ela vale 1/3 do original, do valor V0, né? Obviamente que quanto mais eu me desloco, maior é a atenuação, até no limite no limite eu vou ter, claro, a velocidade nula, né? Para depois que eu me desloquei uma certa distância dentro desse meio viscoso. Aqui eu coloquei o gráfico, né? Como função da posição, né? V de x, certo? Então a gente sabe que se eu escrever aqui, lembrando que aqui delta x é x menos x0, né? Eu sei que em x igual a x0, a velocidade vale v0. É só substituir aqui x igual a x0 nessa expressão aqui, né? Lembrando que delta x é x menos x0. E se o x for muito grande, em algum momento eu vou chegar em velocidade nula, certo? Então, dessa distância aqui percorrida, de x0 até uma distância crítica aí, né? Não sei quanto é que é, não posso calcular. A velocidade o objeto vai ficar no repouso, né? Vai chegar em repouso. Esse é o gráfico geral, né? Da expressão da velocidade como função do deslocamento. Decai exponencialmente com o deslocamento, né? Onde o fator de atenuação é calculável, tá? Eu posso calcular também, entendendo qual é que é o fator de atenuação,
calcular qual é que é a distância percorrida dentro de um meio que tem arrasto inercial, né? Para que a velocidade inicial caia por uma ou duas ordens de grandeza. O que é uma ou duas ordens de grandeza? Ou seja, um décimo do valor inicial, ou seja, 0,1, né? Ou um centésimo, duas ordens de grandeza a menos, né? Um centésimo do valor original da velocidade. Então, eu consigo calcular quanto é que é o deslocamento correspondente no meio com arrasto inercial, que eu vou ter uma diminuição de uma ordem de grandeza ou duas ordens de grandeza na velocidade inicial, se eu conheço ela, claro. Isso tudo esse deslocamento em que eu vou diminuir uma ou duas ordens de grandeza, vai depender do fator K, né? O fator K depende do meio, das propriedades do meio, e da área de seção transversal do objeto, e claro, a densidade do meio, etc. Tudo que está na expressão da força de arrasto, né? Então eu consigo, se eu isolar o ΔX aqui, né, eu consigo calcular qual é que é o deslocamento dentro de um meio viscoso, dentro do meio resistivo, onde toda a informação do meio do objeto está no fator K, né? Então se eu sei calcular, sei estimar o fator K, eu consigo calcular o deslocamento onde eu diminuo a velocidade por uma ou duas ordens de grandeza. Vocês conseguem ver aqui que, basicamente, o deslocamento para cair uma ou duas ordens de grandeza é inversamente proporcional à constante K, né? Então, eu vou tentar mostrar para vocês na aula que vem, ou fazer explicitamente na aula que vem, né? O professor Lang da Silveira, ele tem um exemplo de calcular qual é que é a distância de atenuação usando projéteis, ou seja, balas a partir de revólveres, né? Em determinados meios, por exemplo, água e no ar, né? Qual é que é a distância de atenuação para cair a velocidade original quando ela sai da arma, né? Quanto ela tem de deslocamento dentro do meio resistivo para que caia essa velocidade uma ou duas ordens de grandeza. Então, eu vou fazer em algum momento com vocês a fenomenologia, ou seja, escrever quem é explicitamente para um caso particular, realístico, né? Quanto é que é o K. Mas, de maneira geral, eu consigo calcular quanto é que eu me desloco nesse meio resistivo para cair a velocidade por uma ou duas ordens de grandeza, ou seja, por fator 10 ou por fator 100. Para cair um fator 10, eu tenho que me deslocar esta quantidade aqui, ó, logaritmo de 10 sobre K. Para cair o fator 100, a velocidade original, inicial, eu vou ter que me deslocar essa distância aqui, 2 logaritmo de 10 por K, certo? Aí, sabendo o K, eu consigo obter qual é que é a distância percorrida para ter essa atenuação, certo? Até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida sobre o arrasto inercial? Sim? Continuamos? Só alguém dá um alô aí. Sim, senhor. Tudo? Então tá, eu fiz dois exemplos, né? Um com um arrasto proporcional à velocidade e outro quadrado da velocidade, os dois casos, né? Resolvendo as equações de movimento para vocês. Então, dinâmicas com forças resistivas proporcional a potências da velocidade, né? Tudo que eu fiz aqui foi com coordenadas cartesianas, né? Então, eu não posso deixar de fazer um exemplo onde o sistema de coordenadas não é cartesiano, tá? Então, eu escolhi para resolver a dinâmica um pêndulo, certo? Então, aqui eu tenho o pêndulo, né? Ou seja, um fio de comprimento L, onde eu tenho uma massa, né, conectada com esse fio de comprimento L. A outra extremidade do fio está pendurada no teto, né? Aí eu consigo medir ângulos a partir dessa linha aqui, né, que é perpendicular ao teto, né? Os ângulos tetas que variam no tempo, claro, enquanto o pêndulo se movimenta aqui, né? Especificamente, eu não estou falando de pêndulo simples, eu estou falando do caso geral de pêndulo, tá? Então, um fio com a massa, eu não tenho resistência do ar, eu estou falando do caso ideal, né? Onde eu não tenho resistência do ar, certo? O movimento é no plano aqui, né? Eu consigo medir
ângulos como função do tempo, a partir da vertical aqui, tá aqui escrito, né? E aqui eu tenho os diagramas de força, né? O diagrama de força e os versores que eu vou usar para escrever a segunda lei, certo? No movimento do pêndulo, como o tamanho do pêndulo, o tamanho do fio, né, é fixo, ou seja, eu tenho uma distância radial fixa aqui, né? É interessante usar um sistema de coordenadas que use essa propriedade do objeto, né? A trajetória aqui vai ser circular, né? A trajetória da bolinha vai ser circular, né? Onde o raio dessa trajetória é dada pelo tamanho do fio, né? Então é interessante escrever aqui a dinâmica num sistema de coordenadas que use essa simetria, né? Então, está claro aqui que com um movimento em plano e eu tenho movimentos angulares, é interessante usar as coordenadas planopolares. Então, lá, lembrando, né, lá na nossa primeira, foi na primeira aula, acho que foi na segunda aula, segunda ou terceira aula, né, a gente escreveu o sistema entendeu como é que a gente escreve o sistema de referência plano-polar, né, que envolve o versor na direção radial e o versor na distância perpendicular, na direção perpendicular à distância radial, claro, obedecendo a regra da mão direita, né, que a gente sempre quer sistemas destrógeros, né, mas a gente derivou explicitamente em aula quanto é que é a vetor aceleração no sistema de coordenadas planopolares, já decompostos as componentes radiais e angulares da aceleração, certo? Isso a gente aprendeu a fazer em aula. Então, o que eu tenho aqui, só para vocês entenderem, né? Eu estou aqui desenhando explicitamente os versores do sistema de coordenada plano-polar. O versor, ou seja, o vetor unitário da direção radial, que é paralelo ao fio aqui, né? O vetor R-chapéu, versor R-chapéu. Eu vou ter sempre, para o sistema destrógeno, eu vou ter um vetor unitário perpendicular ao radial, que obedece a regra da mão direita, né, que é o versor θ-chapéu, certo? E claro, eu tenho um cara saindo aqui da folha, né, ou da página, que compõe o terceiro eixo destrógeno, né? Mas igual aqui com o movimento plano, a gente vai precisar só a parte radial e a parte angular. Os versores no sistema de coordenada plano-polar. Certo? Coloquei os versorzinhos. Aqui eu tenho as forças que estão atuando no caso ideal, né? Eu tenho a força gravitacional e eu tenho a força de tensão do fio. Tá? Então, as duas forças, ou seja, o diagrama de força, e os vetores unitários nas direções radiais e perpendicular à radial, que é o θ-chapéu, certo? Aqui a gente tem algo muito comum na física, que pode funcionar tanto para casos onde a gente tem sistema de coordenada cartesiana, mas também para não cartesianos, que é um vínculo físico, ou seja, é uma limitação na posição como função do tempo, tá? Na direção radial, aqui especificamente, o fio não se movimenta, né? Não tenho a aceleração radial, não tem nem velocidade radial, né? O tamanho do fio se mantém constante, né? O tamanho do fio se mantém constante, só a direção do vetor, o vetor posição da partícula localizada aqui nessa massinha M, né, não varia com o tempo, né, a parte radial. Então eu tenho algo que fixa a nossa dinâmica, que é o tamanho do vetor posição, que mapeia a massinha, é fixo, é tamanho L, né, que é o comprimento do fio. Se eu quiser escrever isso em coordenadas cartesianas, isso significa que x2 mais y2, que é o raio quadrado, né, o r quadrado, menos L2 é igual a zero, né? Eu não sei se eu cheguei a falar esse tipo de vínculo, onde envolve coordenadas igual a constante, chamado vínculo holomônico em mecânica clássica, mas é um vínculo, né? O R, né? O tamanho do vetor posição aqui não muda de tamanho, né? Ele tem o mesmo valor L, que é o tamanho do fio, né? Certo? Aqui eu vou escrever, então, no sistema plano-polar, as duas forças, né? Já nas suas componentes radiais e
angulares. Então eu vou escrever a força mais simples aqui, que só tem uma componente, tá? A tensão. A força de tensão está exatamente sobre a direção radial, apontando em sentido inverso a R chapéu. Então a tensão está na mesma linha aqui que a direção radial. Então, aqui está a expressão da tensão. Vetor tensão do fio é módulo T, direção menos R chapéu. Então o vetor tensão está aqui, ele aponta em sentido contrário, né, ao vetor R chapéu. Tá aqui a expressão da tensão na direção radial, componente radial. A gente tem a força gravitacional aqui. A força gravitacional no sistema plano polar tem duas componentes, né? Vai ter uma componente na direção radial e uma componente na direção θ-chapéu, certo? Na direção radial, a projeção é positiva e tem a ver com o cosseno do ângulo, né? Então, aqui eu tenho a expressão da componente radial da força gravitacional. Projeção da força gravitacional, módulo mg, na direção radial. Isso dá mg cosseno θ, né, que está o ângulo θ, que é o mesmo lá com a direção vertical. Direção radial. E, claro, eu vou ter uma projeção contrária ao θ-chapéu, que tem módulo mg seno θ, né, apontando na direção menos θ-chapéu. Então, aqui eu tenho a decomposição da força gravitacional nas suas componentes radiais e nas suas componentes angulares ou na direção do θ-chapéu, né? Então, são as expressões das forças, as duas forças, no caso idealizado, né? Tensão e força gravitacional. Aqui está a segunda lei, sempre lei geral, né? Massa vezes o vetor aceleração é igual à força resultante. No nosso caso, a gente tem duas forças, a gravitacional e a força de tensão. Quando eu tenho um vínculo, a solução da equação de movimento vai ser simplificada. Como eu estou em movimento de um plano, na segunda lei, a princípio eu teria que calcular a solução de duas equações diferenciais. Uma na equação na direção radial e uma na direção angular. Em geral, como é no movimento plano, eu tenho que resolver duas equações diferenciais de segunda ordem. Quando eu tenho um vínculo, o fato de eu ter um vínculo, isso reduz uma das equações dinâmicas. Então, se eu tenho um vínculo, isso vai me poupar uma equação dinâmica a ser resolvida. Então, aqui, ao invés de resolver duas equações de movimento, ou seja, duas equações diferenciais de segunda ordem para as posições, né, para as coordenadas θ e r, né, eu vou precisar resolver só uma equação dinâmica, devido à existência de vínculos. E sempre vai acontecer quando eu tiver vínculos, né? Eu vou ter economia de equações de movimento para serem resolvidas, né? Então, no nosso caso particular, o vínculo que eu tenho é que o tamanho do fio é constante, né? E significa que o tamanho do vetor posição, que é o R, né, é constante. Isso significa que R ponto e R2 pontos, né, que são a velocidade radial e a aceleração radial, são ambas nulas. E por que isso é importante? Porque vai simplificar a expressão do vetor aceleração, neste caso particular, onde eu tenho esse vínculo. Então, aqui na parte radial, por exemplo, do vetor aceleração, o primeiro termo é nulo, porque a aceleração radial é nula, e na parte angular da velocidade da aceleração, eu tenho o segundo termo nulo, porque eu tenho R ponto igual a zero aqui, né? Então, aqui eu mostro para vocês, né, explicitamente, como é que fica o vetor aceleração, no caso simplificado, se eu tenho um vínculo, ou seja, o tamanho do fio é fixo, onde R é uma constante. A expressão das componentes radiais e angulares da aceleração são simplificadas, tá? Aqui eu tenho R, que é o tamanho do fio, né? E a velocidade angular ao quadrado e a aceleração angular, certo? Então, aqui eu vou escrever explicitamente a segunda lei, massa vezes o vetor aceleração. O vetor aceleração já simplificado, no nosso caso, né? Igual à soma das forças. Aqui estão a soma das forças já separadas da parte radial da parte angular, né? Essa soma aqui, né? E usando as expressões das componentes radiais e das angulares, certo? Comparo o lado direito com o lado esquerdo, né? Ou seja, agrupo todo mundo que é radial, que é componente radial, todo mundo que é componente angular, né?
E eu vejo que, no caso, começando com a direção angular, começando com a angular, né? Que é a única que vocês conseguem ver aqui que tem taxa de variação temporal, né? A única componente que tem, as únicas componentes que têm dependência temporal aqui na parte angular, ou seja, o único lugar onde tem variação temporal do parâmetro, né, que é o θ, é na parte angular, né, a parte angular da aceleração. A parte radial da aceleração também eu tenho a dependência, uma dependência em θ ponto, né? Mas aqui na parte angular eu tenho exatamente a aceleração angular, derivada segunda da aceleração, da posição angular como função do tempo. Então, se eu olhar explicitamente na direção θ chapéu, né? Eu vejo que massa vezes r θ dois pontos θ chapéu é igual a este termo aqui, ó, menos mg seno de θ chapéu. Então, na direção θ chapéu, na direção angular, eu tenho essa equação, que é uma equação diferencial de segunda ordem para os ângulos como função do tempo, né? mr θ dois pontos igual a menos mg seno de θ. Claro que a gente lembra que o r aqui é fixo, né? O tamanho do fio, que é dado por L, certo? Então, aqui eu, escrevendo R igual a L, eu consigo mapear quanto é que é a equação de movimento que eu obtenho a partir da direção angular θ chapéu. Eu tenho θ dois pontos, né, derivada segunda temporal dos ângulos, é igual a uma constante, que é G sobre L, né, quando eu divido ambos os lados pela massa, né, e por L, seno de θ igual a zero. Essa equação diferencial que está aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, porque eu tenho segunda ordem temporal aqui, né, mas ela é uma equação não linear, no caso geral de um pêndulo, né, no caso idealizado. Certo? É não linear porque eu tenho um termo de seno de θ, uma função não linear do ângulo θ, que é a variável dependente aqui, né? Então, aqui no caso geral do pêndulo, mesmo no caso sem resistência do ar, a equação diferencial para os ângulos que eu vou ter que resolver é uma equação de segunda ordem não linear, que é só solúvel numericamente, né? Mais adiante no curso a gente vai voltar para a questão do pêndulo não linear e vai tentar resolver por aproximações essa equação diferencial. O que a gente faz em geral na física 1, na mecânica, né, é sempre, só ainda reescrevendo, né, que o G sobre L, que é aquela constante que está ali, né, a gente chama de ômega quadrado, né, onde o ômega é a frequência angular, né, mas é a constante que acompanha o seno aqui, né, então eu posso escrever de forma compacta, né, a equação de movimento como θ dois pontos mais ômega 2 seno de θ igual a zero. Para ângulos pequenos, ou seja, se o meu movimento vai começar com ângulos pequenos, né, o θ0 é pequeno, ou seja, que é a aproximação de pêndulo simples, né? Eu só vou ter pêndulo simples quando o ângulo inicial de movimento é pequenininho, θ0 é suficientemente pequeno. O que é o suficientemente pequeno? É suficientemente pequeno onde eu consigo, onde vai dominar o termo principal, o primeiro termo, na expansão em série de Taylor da função seno. Tá? Então, se eu expandir a série de Taylor da função seno de θ, em termos de θ, né, o primeiro termo na expansão de Taylor é θ. E os outros vão ser potências de θ, quadrado, θ ao cubo e assim por diante. Então, se o θ for suficientemente pequeno, o termo linear, ou seja, o primeiro termo na expansão da série de Taylor do seno vai dominar, que é a aproximação de pequenos ângulos. Né? Então, na aproximação de pequenos ângulos, eu vou substituir o seno de θ pelo θ. Isso eu consigo fazer porque eu estou assumindo que eu estou expandindo o seno de θ em série de Taylor e para ângulos pequenos o primeiro termo é o dominante. E aí eu fico com uma equação de segunda ordem mais tranquila de resolver, que a gente já conhece, né? Que é a equação de diferencial associada com o movimento harmônico, né? Eu tenho uma derivada segunda e um termo linear aqui na variável dependente, né? Onde eu tenho a frequência de movimento na forma do ômega quadrado, né? Então, esta equação eu consigo resolver. Então, para ângulos pequenos, eu recaio na equação de segunda ordem linear e a gente conhece a equação de movimento, como função do tempo, claro. Fala, William.
Professor, no caso, essa parte do θ ali que tu fez para aquele esquema das séries de Taylor é para te Isso. deixar ela mais trabalhável. Tipo, tu queria deixar ela linear. Para deixar ela linear, porque se ela ficar não linear com esse seno aqui, a equação de segunda ordem é não linear, porque eu tenho um seno da variável dependente, né? E isso só é possível resolver numericamente, ou seja, só com métodos numéricos, né? Claro que na aproximação de pêndulo simples, onde o movimento começa com um pequeno ângulo, a gente pode fazer, vai tomar a vantagem que eu possa fazer expansão do seno, cujo primeiro termo, o termo principal, o dominante, é o θ, né? E aí sim eu tenho uma EDO de segunda ordem que é linear. E aí eu consigo resolver. Certo? Não, entendi. Então, ali a questão da série de Taylor é só para pegar o menor termo. Ver o comportamento, pega o menor termo. É o termo dominante da expansão em Taylor do seno. Para pequenos ângulos, o seno de θ é aproximadamente θ. Fazendo uso da série de Taylor. Né? Entendi. Professor, obrigado mesmo. E aí, para pequeno ângulo, claro, a gente recai no famoso movimento oscilatório, né, onde eu tenho a variável dependente é o θ, né? Você consegue ver aqui, a variável dependente está com derivada segunda temporal, eu tenho o termo linear dela aqui, né, e a frequência de movimento está no ômega 2, certo? E aí, sabe como resolver isso? É função periódica, né? Uma equação que obedece essa equação diferencial de segunda ordem linear homogênea, né, é função oscilatória, né, harmônica, né? Onde, claro, lembra que eu estou resolvendo vou ter que resolver uma equação de segunda ordem com condições iniciais, né? Quando eu estou resolvendo a equação de segunda ordem, eu tenho duas constantes de integração para resolver, né? Para determinar. Eu escrevi aqui na forma da amplitude e na forma da fase. Tá? Então, sempre que eu estou resolvendo uma equação de segunda ordem, eu tenho dois parâmetros, duas constantes que eu tenho que determinar a partir das condições iniciais. No caso aqui, eu estou colocando elas na forma da amplitude do movimento, né? Ou seja, o θ início, né? θ0, e a fase, né? Certo? As condições iniciais para obter tanto A quanto a fase, que está aqui dentro, né? A dependência é harmônica no tempo, né? Pesado pela frequência. As condições iniciais são essas aqui, né? Eu sei que em T, o ângulo para T igual a zero, eu estou chamando de θ0. Claro que o θ0 aqui tem que ser pequenininho, né? Da ordem de 1 radiano ou menos que 1 radiano, ou seja, menor que 1 radiano, por exemplo. E, claro, a condição inicial para a velocidade angular, né? Que é o θ ponto, velocidade angular. A velocidade angular, θ ponto, em T igual a zero, eu estou chamando de ômega zero, certo? Então, para determinar os dois parâmetros que tem aqui na solução da equação dos ângulos como função do tempo, eu vou usar as condições iniciais, tanto a amplitude quanto a fase. A outra equação, que é na direção radial, eu não preciso resolver uma equação de movimento, na verdade ela vai dar um vínculo para a força, ela vai determinar, na verdade, a força de vínculo tensão, certo? Se eu pegar a equação da direção radial, a segunda lei vai te dar isto, ó. Aqui eu tenho massa vezes aceleração, a parte radial, é igual a força resultante parte radial, escrita em termos do modo da força de tensão. Né? Se tu olhares aqui, os parâmetros que estão acompanhando a parte radial você consegue determinar. Se você isolar a tensão, você consegue escrever a tensão em termos da massa, claro, né, que vai ficar fatorada explicitamente, né? A massa e outras constantes de movimento. Ó. Você tem a tensão escrita em termos do ângulo θ e do θ ponto ao quadrado, e o tamanho do fio. Então, a segunda equação que eu teria que resolver, na verdade, ela te dá um vínculo de quanto vale o módulo da força de vínculo tensão. Isso vai acontecer toda vez que tu tens vínculos, tá? Um ou mais, pode ter mais de um vínculo, né? Para cada vínculo, vai te economizar uma equação dinâmica para resolver, né? Uma equação diferencial que tu vai ter que economizar a solução, e ela vai te dar quanto é que vale a força de vínculo associada com aquele vínculo em função da variável dinâmica que depende do tempo, que no caso aqui são os ângulos, né? Então,
Então, aqui a tensão está escrita explicitamente em termos do ângulo como função do tempo e das outras constantes, que é o tamanho do fio, a massa do objeto e a constante gravitacional, certo? Então, eu consigo obter a força de vínculo economizando uma das equações de movimento. A solução em tempo dá os ângulos como função do tempo. E a segunda equação, dinâmica, me dá quanto é que vale a tensão, né? Tensão do fio. Certo? Então, é só para fazer um exemplo onde eu não estou usando o sistema cartesiano. Eu fiz todos os exemplos com cartesiano, né? Mas eu posso ter problemas físicos onde é interessante usar sistemas que não são cartesianos. Por exemplo, eu fiz aqui o caso com o pêndulo, né? Caso geral, onde é interessante usar o plano polar, né? Eu vou só começar a mostrar para vocês o que a gente vai ver na aula de amanhã, né? Na próxima aula, na aula de quinta-feira, né? Eu vou mostrar uma série de leis de conservação, tá? A partir da segunda lei. Então, eu vou usar a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton, e eu vou derivar uma série de leis de conservação associada com partículas isoladas, né? Por exemplo, ou sistemas que estão de partículas associadas, que estão dentro de um campo de força que é conservativo, né? Então, a partir da aula que vem, a gente vai derivar todas as leis de conservação e definir o que são leis, o que são campos de força conservativos, né? A primeira lei de conservação, a gente já até mostrou um pouquinho na aula passada usando a terceira lei, né? Se eu tenho dois objetos isolados, né, interagindo entre si, né, a gente mostrou que, como consequência da terceira lei, o vetor momento angular do sistema, que é a soma do momento linear, perdão, o momento linear do sistema conservado, né, a soma do momento linear da partícula 1 e da 2, né, as duas partículas que estão interagindo, é um vetor constante, né? Eu posso mostrar aqui que, usando a segunda lei, se eu tenho uma partícula e ela está livre, ou seja, se eu não tenho força resultante atuando sobre ela, ou seja, se a força é nula, né? Da equação da segunda lei, né, que me dá a relação entre a taxa de variação temporal do momento linear da partícula com a força, no caso onde a partícula é livre, onde a força é nula, isso vai me impor que a taxa de variação temporal do vetor momento linear dessa partícula livre tem que ser um vetor nulo. Isso vai ter como consequência, levar a consequência, que o vetor momento linear de uma partícula livre é uma quantidade conservada, é uma constante de movimento. Ou seja, o vetor momento linear de uma partícula livre, ele é um vetor constante, ou seja, ele mantém a sua direção e sentido de movimento e o seu tamanho, ou seja, o vetor P é o mesmo para qualquer tempo, certo? Enquanto, claro, a partícula se mantiver livre, né?